Olá! O vídeo de hoje continua ainda muito inspirada pelo Rabino Newton Bonder, né? E vou desenvolver um assunto que eu ouvi numa palestra dele que me falou aqui e eu sinto que é importante transformar isso num vídeo, que é o seguinte, né? O que nos move? Quando a gente está fazendo coisas, quando nos pedem algo, por exemplo, para a gente fazer e lá dentro da gente a gente está com vontade de dizer não, mas a gente acaba dizendo um sim. Como é que foi esse processo desse sim que eu disse, né? Foi um processo que eu disse sim e eu me responsabilizo pelo sim? Ou foi um sim que eu dei, mas eu não paro de reclamar e fico, né, fiz, né, tinha que fazer, né, se eu não fizesse, iam brigar comigo, enfim. Se você se identificou com esse tipo de resposta, de que eu fico às vezes, eu falo sim, mas às vezes eu me pego reclamando dos sims que eu dou, né? Isso sinaliza que talvez você precise rever um pouquinho essa forma de se comprometer com a vida. Porque quando a gente dá um sim, então, e reclama muito, é porque a gente está num mecanismo infantil de busca por recompensa ou por medo da punição. Então, essa história de buscar recompensa, quando eu faço algo, o que seria uma recompensa? Eu vou ser elogiado, eu vou ser bem visto, vão me convidar para ir para algum lugar, né? Porque eu fiz tal coisa. Ou seja, o meu sim viria trazendo para mim alguma recompensa. Por isso que eu fiz. Não era porque eu queria, mas é porque tinha uma recompensa que eu ganharia. Ou eu disse sim para algo que eu não queria, porque na verdade eu tinha medo da punição. E que tipo de punição nós adultos podemos ter, né? Medo de ser rejeitado, de estar sendo excluído de algum lugar, podem falar mal de mim, ou podem, sei lá, me julgar e vão me excluir na família ou no trabalho, e aí eu acabo dizendo sim. E eu não consigo pagar o preço daquele não que muitas vezes eu gostaria de dar. Então, o que eu estou tentando trazer aqui? De que a gente foi educado assim desde lá da nossa infância, dentro desse mecanismo recompensa-punição. E a gente vem para o mundo adulto, muitas vezes, ainda fazendo muito das nossas escolhas neste lugar. Por isso que, quando a gente está neste lugar, pode ser que a gente use muito a palavrinha, até já gravei um vídeo um dia falando sobre isso, que era, eu tenho que. Precisa fazer, né? Não queria, né? Mas eu tenho que. E se você se pega muito falando, eu tenho que, vou fazer, nossa, precisa, né? Não queria, né? Mas não deu, né? Se você se pega muito fazendo muitas coisas, cumprindo muitas vezes com scripts que esperam de você, mas você se pega reclamando depois, talvez você esteja nesse mecanismo infantil de busca por recompensa ou medo da punição. E aí, qual é o caminho para nós adultos? Porque assim, a gente muitas vezes é chamado a fazer coisas que a gente não quer. E que tá tudo bem a gente dizer não, né? Porque assim, a gente sabe dos nossos direitos, dos nossos deveres, mas a gente precisa saber que isso tudo tem um preço. Então, qual seria um caminho, né, que eu poderia, mesmo não querendo fazer algo, fazer e não estar nesse mecanismo infantil? É justamente quando eu trago a esfera do compromisso. E o compromisso, ele está no âmbito do dever. Quando eu estou comprometido com algo, o dever fica implícito. Mas o compromisso, ele subentende que eu tenho a consciência de que eu não quero fazer, mas eu vejo valor em fazer. Então, quando eu me comprometo com algo, às vezes eu faço coisas que eu não quero, porque eu sinto que há um valor. E este valor é descoberto porque eu parei para pensar o que eu acho disso, o que eu sinto em relação a isso. Então, por isso que sim, muitas vezes até fazemos coisas que são do âmbito do compromisso, dever,
mas não da obrigação. Quando eu dou esse sim e estou na obrigação, eu reclamo. Eu fico reclamando. Eu fico, ou eu emburro, ou fico mal-humorado, ou fico irritado e desconto nas pessoas, às vezes, que estão ao meu redor e que não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente se pega descontando nos outros, é porque, na verdade, a gente não conseguiu fazer essa etapa de se comprometer com aquela escolha que eu não queria fazer e que eu vi valor nisso e por isso eu disse sim. Se eu não faço isso, eu vou obrigado, ou eu faço para ser boazinha. Então, a gente precisa entender o compromisso como algo que eu faço em primeiro lugar comigo. Por isso que eu disse, às vezes a gente faz coisas, né? Às vezes e várias vezes até a gente faz coisas que são necessárias fazer, que eu me comprometi. Então, eu vou fazer isso. E às vezes eu percebo que apesar de ter me comprometido, aquilo não era possível para mim. Então, eu vou me comprometer a pagar o preço pelo não que eu vou dar. Então, o que a gente precisa perceber nesse mundo adulto? De que tudo existe sim, o sim que eu dou ou o não que eu dou, ele sempre vai me custar algo. E a gente precisa pagar este preço deste algo. A criança, ela o tempo todo fugia de pagar o preço, por isso que ela tinha que obedecer. E pelo medo, muitas vezes, da punição ou pela necessidade de sentir-se pertencente, querida, amada, né? Buscando a recompensa de um sorriso ou buscando aquele lugar, muito bom, filha, ótimo. Às vezes a criança fica só naquilo e fica reproduzindo o fazer, aquilo que ela leu nos olhos dos adultos que estavam ali ao redor dela, que era esperado que ela fizesse. Então, às vezes a gente está na vida adulta reproduzindo apenas, somente, a expectativa que a gente vê que os outros têm da gente. E aí a gente está faltando com o nosso compromisso com a gente mesmo. Então, a gente pode ter essa esfera do compromisso, então, comigo mesmo, onde eu paro para ver o que eu sinto, o que eu penso, e o compromisso na comunidade, no lugar que eu vivo, com as pessoas que eu convivo. Então, o compromisso, ele é um ato de consciência e que algumas vezes sim vai me levar para lugares que não são gostosos, né? Mas que às vezes são necessários, né? Ou às vezes eu deixo, porque o adulto pode abrir mão deste compromisso, mas isso talvez não vai ser gostoso eu abrir mão e eu vou pagar o preço. Por quê? Porque eu estou conectado com aquilo que eu sinto que é o melhor para mim naquele momento. Então, a criança ela não tinha outra saída, né? Nós adultos temos, e se nós estamos neste lugar de nos tornarmos adultos funcionais, é importante a gente saber disso. É importante, então, a gente realmente ver o que é que está me movendo, às vezes, nesses sims que eu dou, né? Do quanto que realmente eu estou consciente desse sim, ou do quanto que às vezes eu dou sim, porque na verdade eu quero ficar bem na fita, porque eu quero ser querido por todo mundo, porque eu quero recompensar algumas faltas que eu tenho aqui, então eu tento agradar sempre todo mundo. Isso é um grande buraco, né? Porque quando a gente age muito em função daquilo que a gente acha que os outros querem que a gente faça, a gente está cada vez mais se distanciando da gente. A gente está ficando num vazio muito grande. Portanto, te convido aí a refletir. Né? Quando você diz sim para coisas que você não queria dizer sim, mas você disse, você assume isso como um compromisso consciente de que apesar de eu não querer isso, eu me comprometo e eu faço e eu não desconto ninguém? Ou às vezes eu me percebo dizendo sim, mas na verdade eu culpo, ou eu brigo com todo mundo, ou eu tento jogar o peso, a responsabilidade daquele sim que eu dei nas costas das pessoas que estão ali ao meu redor, e aí isso talvez me sinalize que eu estou mais nesse mecanismo infantil, né? Fica aí essa reflexão. Um beijo para vocês. Se gostou desse vídeo, eu vou agradecer muito se você curtir e compartilhar. Até mais!